Bom, então, boa tarde a todos. Estamos iniciando a última aula da disciplina, 18 de novembro de 2025, a aula que vai falar um pouquinho sobre Network Meta-Análises. Queria agradecer a professora convidada, a professora Bianca Martins Lourenço. Muito obrigado pela disponibilidade e parabéns pela jornada aí, Bianca. Pessoal, terminando aqui a aula com a Bianca, a gente se despede aqui rapidinho, abre as câmeras, tira uma fotinho para a posteridade, tá? E aí a gente finaliza a disciplina aqui. Eu vou deixar lá a última atividade, tá, da disciplina, vai ser a versão final do protocolo de que vocês trabalharam aí a disciplina toda, tá? Então, hoje é terça-feira, eu vou deixar até domingo para vocês aberto lá, para vocês colocarem a versão final, tá? Então, trabalhe com carinho, tal. Espero que vocês executem, né, o protocolo de vocês e espero ter contribuído um pouquinho aí, tá bom? Então, Bianca, fica à vontade aí, muito obrigado, tá? Boa tarde a todos. Como o professor Vinícius falou, meu nome é Bianca Martins, eu sou fisioterapeuta de formação, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, fiz mestrado em Ciência da Reabilitação e Desempenho Funcional pela UFPJM e atualmente eu sou doutoranda do Programa de Ciências da Saúde, tendo o professor Vinícius Cunha como meu orientador. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a meta-análise em rede, lembrando que esse conteúdo ele é bem denso, ele é bem complexo, mas a gente tentou deixar de forma mais didática possível, só que no nosso grupo a gente vai promover capacitações sobre Network Meta-Análise. E essas capacitações serão disponibilizadas no YouTube do Health Science Group, né, que eu acredito que o professor Vinícius já compartilhou com vocês alguns grupos. Então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, eu acho que daqui para o final do ano ou no início do próximo, a gente vai ter uma atualização de vídeos sobre essa temática. Então, o primeiro ponto para a gente tentar entender o que seria uma network meta-análise ou uma meta-análise de rede é a gente ver um conceito básico, tá? Então, eu vou começar mais didático e depois eu vou aprofundar um pouco mais. Então, o conceito mais didático que a gente tem é que é uma abordagem avançada para sintetizar evidências e comparar múltiplas intervenções simultaneamente. Então, quando a gente quebra esse conceito, a gente vê que é similar ao que a gente tem na meta-análise tradicional, que é o quê? Sintetizar evidências. Porém, é complementado com a seguinte parte: comparar múltiplas intervenções simultaneamente. Então, acredito que para alguns essa imagem, né, de geometria aí, ela é nova, que é diferente do que sai numa meta-análise tradicional. E a gente vai comparar as duas e eu vou desmembrar um pouco e mostrar para vocês como é que a gente interpreta esse emaranhado aí de linhas. E lembrando que a Network Meta-Análise você pode encontrar na literatura diferentes nomenclaturas, porém a mais utilizada de fato é Network Meta-Análise e em relação ao português o termo mais utilizado é meta-análise em rede. E antes da gente entrar na parte estatística, de fato, eu queria que vocês imaginassem o seguinte cenário. Imagine que vocês têm um paciente com dor crônica, seja ela qual for, dor lombar, fasciopatia, enfim. E aí vocês veem na literatura, pelas diretrizes, que existem alguns tratamentos disponíveis. Tratamento A, B, C e um grupo controle, pode ser seja qual for, né? De mínima intervenção, placebo, sham, lista de espera ou não intervenção. E aí, como a gente trabalha com prática baseada em evidência, a gente sempre tem que estar se atualizando com relação às evidências disponíveis. Então, a gente vai lá na PubMed, por exemplo, que é a base de dados que eu acredito que a maioria de nós utilizamos, e a gente vê algumas meta-análises, como, por exemplo, essa em questão. Essa é a meta-análise tradicional. O professor Vinícius, provavelmente, né, na verdade, ele mostrou para vocês como é que interpreta. Essa meta-análise aí foi de um estudo que a gente publicou dentro do grupo, que era com pacientes com fasciopatia. Então, você vai lá na literatura e você encontra essa seguinte meta-análise. Aí você encontra, por exemplo, que a intervenção A
a intervenção B, a intervenção C, D e E. 5 intervenções. E aí você analisa que ela compara apenas, por exemplo, a intervenção A, órteses customizadas. Ela compara com o controle. Aí a gente também tem órtese em geral, comparando também ao controle, certo? Só que aí você vai e fala com o seu paciente, e normalmente quando a gente trabalha com prática baseada em evidências, a gente tende a ter uma decisão compartilhada com o nosso paciente, né? E aí você mostra que existem esses estudos que comparam dessa seguinte forma. E ele te faz o questionamento, doutor, doutora, o tratamento C é melhor que o tratamento A? Aí você paralisa, né? Porque você não conseguiu, imagine esse cenário. Imagine o cenário que você não conseguiu encontrar nenhum tipo de estudo que comparou órtese customizada com órtese em geral. Já que aqui se vê, né, que a gente está comparando com o grupo controle. E aí nasce algumas das limitações da meta-análise tradicional. Então, a meta-análise tradicional não é que o professor Vinícius tenha enrolado vocês e dito que não era a melhor evidência, né? Mas existem perguntas diferentes. Então, a meta-análise normal, a tradicional, mais conhecida, ela analisa apenas 2 intervenções por vez. No caso do exemplo anterior, seria órtese versus controle, órtese customizado versus controle. Mas isso, ela ignora o contexto mais amplo de opções disponíveis e acaba que, às vezes, para a interpretação para o clínico, dificulta, porque a gente gera estimativas separadas, por exemplo, A versus B, A versus C, B versus C, e muita gente diz, né, tem alguns pesquisadores que defendem que isso poderia ser um desperdício de informações, porque ignora completamente as comparações indiretas disponíveis. Mas lembrando que para se fazer uma network meta-análise exige um trabalhozinho e não são todas as vezes que a gente de fato consegue rodar. Eu acredito que o professor Vinícius tenha falado do exemplo da Letícia. Eu não lembro o real motivo de não ter conseguido rodar a network meta-análise, mas acredito que foi por falta de dados, né, professor? Bianquinha, foi porque é o seguinte, tem as assumptions, né? Que tem os princípios para se fazer a network meta-análise, né? Transitividade e outras coisas. Sim. E aí, até em relação à transitividade, com a definição a priori dos nodos que a gente ia comparar, né? A gente, igual você está falando, tem as comparações diretas que podem fazer e as indiretas, que é aquelas que não existem, mas que a gente, porque tem um estudo que comparou A com B, o outro comparou C com B. Não tem nenhum estudo comparando C com A, né? Mas indiretamente eu poderia fazer a network meta-análise e se não tivesse transitividade, ou seja, sobreposição de intervenções, eu poderia comparar isso indiretamente e daria para fazer a network. Aí, beleza, essa assumption, esse princípio, ok, mas quando a gente rodou, tem uma ação, tem algumas, a rede não fechou. E aí a gente publicou o protocolo da network que a gente ia fazer, mas na hora de fazer a gente justificou ali a limitação e fez uma meta-análise tradicional porque não cumpriu, então não é correto. Eu sei que várias pessoas, várias network meta-análises são publicadas erroneamente, mas a gente não achou que era ético, então a gente explicou isso na meta-análise publicada de 2023 na European Spine Journal, falando que não foi possível, então foi tratado como uma meta-análise tradicional, que é uma das etapas que se faz na network meta-análise, né? É isso. Alguém O levantou Gabriel. Diga, Gabriel. Vinícius, Bianquinha, é possível fazer o caminho inverso? Por exemplo, você falou que vocês planejaram uma network meta-análise, não foi possível fazer. É possível o inverso, por exemplo, de vocês não terem planejado no protocolo realizar uma network meta-análise e depois com os dados e tal, vocês rodarem a network meta-análise ou isso não faz sentido?
acredito que você poderia fazer um novo protocolo, igual como os meninos fizeram de fibro, né? Primeiramente, eles fizeram uma network, uma meta-análise tradicional, e eles viram que existe muitos estudos e muitas terapêuticas, enfim, e eles conduziram, a gente está conduzindo, na verdade, uma network meta-análise com isso. Gabriel, sim, o que o Bianca falou é isso aí. A gente publicou na JAMA, a da Fibro, e os caras da JAMA já falaram essa fase da network para mandar. Só que a gente quer mandar até melhor, né, em jornal melhor assim, mas é o próximo passo. A gente viu, então o objetivo da tradicional foi ver quais intervenções que tinham eficácia. Então, a gente comparou isso com intervenção mínima, né, para ver se o efeito específico das intervenções ali foram investigadas, se elas eram eficazes e clinicamente relevantes. Agora, a outra pergunta é o seguinte, igual a Bianca está falando, qual que eu devo usar para o meu paciente? Existe uma que é melhor? Mais provavelmente uma é melhor do que a outra? Então, a Bianca está fazendo, mas tem princípios para se fazer. Então, não é simples, simplesmente você rodar ali uma network comparando tudo com tudo, porque tem princípios da transitividade, outras situações que podem acontecer, né? E podem dar resultados bizarros. Eu vou citar uma que deu resultado bizarro. Uma da dor lombar, que falou que Pilates é o melhor exercício para dor lombar. E não respeitaram vários princípios, né? Então, foi publicado, salvo engano, em uma revista top, mas meteram pau nela no Congresso Mundial de Dor Lombar, porque tem vários princípios que não foram respeitados, entendeu? Então, é esse o cuidado. A gente já tinha meio que rodado a network de fibro, tivemos que voltar atrás porque deu resultado bizarro. A gente meio que chamou a pessoa da network no mundo que está com a Bianca, e aí a Bianca vai esclarecer para você. Beleza, Gabriel? Inclusive, essa review network que o senhor falou, eu trouxe a curva Sucra para a gente avaliar, e passa realmente o Pilates como o primeiro, né, na curva Sucra, mas isso aí é mais para frente, tá? Então, só para sumarizar, como eu falei anteriormente, são perguntas diferentes. No caso, na Network Meta-Análise, a gente procura saber qual a melhor opção entre todas as disponíveis, certo? Por exemplo, quando a gente tem um conjunto de intervenções disponíveis e a gente precisa de uma abordagem que permita comparar todas simultaneamente. E, além disso, a gente também tem um ranking, que é dado mais à frente, que eu também vou falar posteriormente. Então, se eu fizesse uma pergunta para vocês, quem é o melhor time do Brasil? O que é que vocês diriam? O que é que vocês fariam? Como é que vocês conseguiriam achar essa resposta? Atlético Mineiro. Cruzeirão cabuloso, é claro. Mas como vocês chegariam nessa conclusão? Fanatismo, Bianchi. Eu creio e não é. Não precisa fazer network, não precisa fazer meta-análise, porque a gente sabe que o melhor time do Brasil é o Flamengo. 2019 está aí para provar, né? Eu acho que em 2019, inclusive, foi um ano que um time aí também caiu, né? Fabuloso aí, né? Então, a gente não precisa rodar a meta-análise, a network para este fato. Que isso, Vinícius? Você vai permitir isso aí? Eu procurei uma imagem. Vou nem comentar. E eu falei para os meninos, aí vocês têm alguma imagem do Vinícius com cara fechada para eu colocar? Mas isso é um viés de seleção, né? Enfim. Então, brincadeiras à parte, o que é que a gente faz, né? Eu vou falar de forma mais didática, mas pense isso numa escala maior. Mas vamos começar primeiro mais simples e depois a gente vai aprofundando. Eu tenho 3 times, tá? O time A, o time B e o time C. Digamos que a minha pergunta é saber quem é o melhor time, A ou C. Porém, o time A e C, eles não jogaram um contra o outro. Só que a gente sabe que o time A jogou contra o time B e que o time B jogou contra o time C, certo?
Nesse pensamento, a gente viu que o time A venceu o time B por 2-0. E o time B venceu o time C por 2-0. Então, o que a lógica nos diz? Se o A ele ganha de B e o B ganha de C, é muito provável que A seja melhor que C. Nós usamos o time B como uma ponte, que é o que a gente vai começar a introduzir para vocês, que é o conceito de inferência indireta. A inferência indireta nada mais nada menos que é uma técnica de comparar duas intervenções, digamos, B e C, que nunca foram comparadas frente a frente em um mesmo estudo. E para fazer isso, você usa um elo comum, uma ponte, tá? Então, vamos aqui explicitar melhor. Digamos que a gente tem um estudo, A, B comparou essas duas intervenções, o A sendo placebo e o B sendo terapia manual, um estudo em específico. Nós tivemos um outro estudo que comparou placebo versus exercícios. Porém, a gente não tem nenhum estudo que comparou B com C, no caso, terapia manual e exercícios. Ou seja, sem comparação direta. Porém, a gente consegue estimar o valor da comparação dessas duas terapêuticas por meio de comparações indiretas. Por que isso acontece, né? Vejamos que o placebo está presente tanto na comparação 1, do estudo 1, quanto está presente também na comparação do 2. Digamos que o placebo, nas duas ocasiões, eles tenham transitividade, ou seja, eles sejam semelhantes, similares. Então, através dessa ponte, a gente consegue, sim, estimar de forma indireta o efeito da terapia manual e do exercício. É muito importante a gente entender esse conceito de comparação indireta e comparação direta. Então, eu questiono para vocês se isso ficou claro ou não. Não é pergunta retórica, galera. Ficou, Bianquinha. Tenho certeza, porque isso é fundamental para a gente entender, dar continuidade para entender o que é uma network meta-análise. Tá? Então, vamos dar sequência. Para concretizar a nova informação, né? A network meta-análise, ela permite inferir comparações não realizadas diretamente através de uma ponte comum entre os estudos. Então, eu, pesquisadora, estou conduzindo um estudo que compara A versus B. O meu amigo, Gabriel, compara faz um outro estudo e compara B com C. Digamos que seja exercício versus placebo, terapia manual versus placebo. E aí a gente consegue, através da inferência indireta, comparar terapia manual e exercício, de forma indireta, através desses dois estudos, tendo o placebo como ponte, como elo comum, certo? Agora, isso a gente está falando didaticamente em dois estudos, mas imagine isso em uma escala maior, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. Então, anteriormente, eu mostrei para vocês a geometria da rede da meta-análise, Dashwork, tá? E aqui a gente vai ensinar para vocês como é que a gente olha, de fato, uma rede. Essa é a rede, existem outras redes que a gente também vai falar um pouco mais para frente, mas, basicamente, quando a gente olha para isso, a gente meio que se assusta um pouco, porque é um emaranhado de informações, mas, teoricamente, é simples a gente entender. Por exemplo, os nós, que são as bolinhas, elas identificam as intervenções que foram feitas. E percebam que existem nós maiores e nós menores. O que é que comanda esse tamanho do nó? É simplesmente o quanto de pessoas, o quanto de indivíduos, o quanto de participantes foram randomizados para esse grupo em específico.
Então, exemplificando, aqui nessa rede, a gente viu que a intervenção low fat, no caso, é o que tem mais participantes nesse grupo. Depois, provavelmente, é o grupo controle. Depois é dieta do Mediterrâneo, porque isso aqui são dietas, pelo que eu entendi do artigo, né? Pode falar, gente. Sou eu, Bianquinha. Só para deixar claro, você vai falar dos nós, que é importante demais você determinar a priori os nós para não ter sobreposição de intervenções. Então, vamos supor lá que um estudo comparou low fat com control, e o control, na verdade, era usual care. Só que o usual care era também do lugar lá, que do estudo, era low fat. Então, na verdade, ele está comparando low fat com low fat. Então, isso aí é um princípio da transitividade que não foi respeitado, e isso vai dar problema na rede. Então, a gente tem que, primeiro, determinar claramente quais são os nós que a gente vai estar comparando para não ter esse problema, e depois explorar a questão da heterogeneidade, que é outro problema que pode dar aí mais para frente. Só para lembrar. E como é que a gente determina isso, né? A gente normalmente determina isso no protocolo. Lembra que o projeto é a chave para qualquer pesquisa. Então, a gente tem que definir isso anteriormente, né? Então, voltando aqui. Obrigada, professor Vinícius. A gente falou dos nós, e agora a gente vai falar sobre essas linhas, né? Essas linhas são os estudos que compararam diretamente uma intervenção à outra. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, essa que está mais grossinha, no caso, é a low fat com a proteína alta, né? Aqui, percebam que a linha ela é um pouco mais larga. O que isso quer dizer? Que provavelmente existem mais estudos que comparam essas duas intervenções. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver, essa linha que sai lá do carboidrato moderado para a dieta recomendada, percebam que a linha dela é mais fina. Então, provavelmente terão menos estudos comparando essas duas terapêuticas. É assim que a gente lê dos elementos visuais da rede, certo? Alguma dúvida? Tá tudo bem, Bianca. Gente, participem, viu? Que é muito ruim você não estar olhando para ninguém. Eu tenho uma dúvida. Tá. Aí aqui é um exemplo. Bianca, Pode falar. eu tenho uma dúvida. O tamanho da linha, ela também quer dizer algo, né? Isso, o tamanho da linha refere-se ao número de estudos que comparam a intervenção com a outra. Aí, por exemplo, se a gente for ver aí, aqui tem a mais grossinha, a mais larguinha, que a gente vê nessa rede. No caso, ó, sai lá do low fat para a proteína alta. Perceba que a linha ela é um pouco mais grossa. Mas eu digo tamanho de comprimento mesmo, não de espessura. Não, isso aí é só a disposição mesmo dos nós. Ah, tá. Beleza. Pronto. Ô, Karina, o que mais é importante aí, igual a Bianca está falando, é a grossura das arestas, que é o número de estudos com comparação, né, direta, e o nozinho, quanto maior for o nozinho, maior o número de participantes. Isso aqui. Aí aqui a gente tem um outro exemplo de uma rede, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse artigo em específico, mas aqui é só para vocês verem que existem outras maneiras, né? Outras disposições de nós que podem sair do software, né? E cores, enfim. Às vezes a gente consegue organizar isso e manipular isso, entendeu? E agora a gente entra na parte da arquitetura e as características da rede. Então, nós temos aqui a figura A e a figura B. Quando um pesquisador ele já tem um certo conhecimento para olhar essas redes, ele já consegue identificar alguns pontos. Por exemplo,
Nessa rede A, a gente tem o que a gente chama de rede em estrela. Nada mais é porque ela parece, teoricamente, uma estrela. Aí, o que um pesquisador ele consegue identificar olhando para essa estrela, né? Que aqui, percebam, que B, C, D, E, F, G e H, eles não têm nenhum estudo que comparam entre eles. Todos eles comparam com A, por exemplo. B compara com A, C compara com A, D compara com A, E compara com A e assim sucessivamente. O que isso quer nos dizer? É que não há nenhuma comparação direta e apenas comparações indiretas, levando em consideração, por exemplo, C e D. Então, ok, a gente tem comparação direta de B com A com C, A com D e assim sucessivamente. Mas nós não temos nenhuma comparação direta de B com C, de C com D, D com E com F e assim sucessivamente. Todas essas informações que a gente vai alcançar dessas comparações de B, C, D, E, F, G e H são comparações indiretas, porque eles utilizaram o elo A, que normalmente aqui pode ser um grupo controle, que é o mais comum, certo? Então, para fixar, vamos ler aqui. Todas as intervenções A, B, C e D são comparadas exclusivamente contra um comparador central comum, tipicamente placebo ou tratamento padrão. Não existem loops fechados, que loops fechados eu vou ensinar na próxima figura. Então, aqui nós temos comparações puramente indiretas. A análise ela é considerada estável, mas depende do comparador central. E aqui a transitividade ela é crucial. Transitividade é um pressuposto da network meta-análise que a gente vai falar um pouco mais à frente, que a gente não pode violar esse princípio. Entenderam a parte da rede em estrela? Visualmente você já consegue identificar se a gente tem uma síntese mista de comparações diretas e indiretas ou uma comparação somente indiretas, quando comparado, por exemplo, duas intervenções, no caso C e D, por exemplo, aí, nessa figura. Daí vai me dando informações. Se está claro, se está difícil de entender. Tá claro, Bianca. Aqui Pronto. no chat também não tem nenhuma pergunta. Tá. Então, agora a gente tem a figura B. A figura B brilha os olhos de um pesquisador, porque aqui a gente fala dos loopings fechados, que nada mais é que uma síntese mista. Então, percebam que o A, B, C, D, E, F, G, H, eles se ligam uns com os outros tanto direta quanto indiretamente. E isso vai promover para a gente uma síntese de evidência mista, que é basicamente você conseguir ter o efeito, a estimativa do efeito da intervenção, tanto direta quanto indiretamente. Então, vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, se eu quiser saber a estimativa de efeito do A versus o C, eu tenho tanto uma comparação direta, ou seja, eu tenho um ou mais estudos que compararam diretamente A versus C, como eu também tenho a possibilidade de pegar uma estimativa indireta, porque eu posso fazer o percurso de A com B, B com C, usando B como elo. Porque vejam que tem tanto uma comparação de A com B, quanto B com C. Então, essa é uma estimativa indireta. Como é que é fácil, né, de identificar? É se tiver um triângulo, que são os loopings fechados, tá? Então, isso aqui é o que a gente espera, enfim, que a gente gostaria de ter. E um outro ponto também que a gente consegue identificar é que como existe a possibilidade da gente ter tanto estimativas diretas e estimativas indiretas, dessa forma a gente consegue testar a incoerência dos dados. E aí é um outro pressuposto que a gente vai falar um pouco mais à frente da network meta-análise. Ficou claro a parte do looping, da comparação direta e indireta, de você conseguir chegar a uma estimativa de efeito das duas formas? Ficou, Bianca.
rodar a imagem. Aí, aqui temos a parte das redes desconectadas. Faltou uma imagem aí. Eu acho que quando passei a apresentação para o MEC, saiu. Mas, basicamente, um pesquisador ele vai lá, coloca todas as informações no software, por exemplo, o R, e todas as informações de um desfecho em específico, um time point em específico, e pede para o software rodar. E aí você percebe que não há uma conexão das redes, né? Então, de fato, sai de forma separada, porque aqui a imagem não veio, mas sai como se fosse, por exemplo, duas imagens da A separadas. Então, não temos elo de ligação. Então, isso é o que a gente chama de rede desconectada. Digamos que, é porque agora a imagem não saiu, mas digamos que temos A com B e temos separado B com H, ou A com B e ter separado G com H, de forma separada. A gente não consegue montar essa rede, porque, de fato, elas estão separadas. Então, é isso que a gente chama de rede desconectada, que, pelo que eu entendi, foi o que aconteceu com a Letícia. Então, de fato, não tem como. Aí, o que é de consequências para a gente? É impossível gerar, né? O modelo estatístico ele é incapaz de gerar as comparações indiretas, porque não tem nenhum elo, não tem nenhuma ponte de ligação entre as redes. E aí, uma solução, no caso, seria procurar estudos adicionais, mas aí, como a gente faz uma metodologia bem rigorosa, então a gente faz realmente uma busca muito boa, enfim, abrangente e tal. Então, teoricamente, não deveria existir outros estudos adicionais, já que na sua prática você já fez. Só se você aumentar os critérios, né? Modificar os critérios de elegibilidade para incluir mais estudos. Aí é uma tática, mas aí você tem que ver, botar na balança o que seria melhor para você. Ou uma outra parte seria realizar as network meta-análises de forma separadas, ou falar para publicar de forma de uma meta-análise tradicional, tá? Quando você ploga isso no software e tem essas redes conectadas, é o professor Vinícius? Não, Bianca, é o Firmino. Oi, Firmino, boa tarde. Boa tarde. Bianca, a situação de rede desconectada, ela poderá acontecer, por exemplo, se os estudos tiverem usado, vamos lá, placebos, até placebo não diria ter, pode ser placebos completamente diferentes, onde um grupo de estudo faz uma comparação com algo que não tem nada a ver com outro grupo de estudos. Pronto, é assim, porque essa questão você falou de dois estudos que comparam. Você pegou dois estudos e os dois tiveram comparações de intervenção 1, intervenção 2 versus um placebo, e aqui você está falando que esse placebo ele está diferente, certo? Isso fere o princípio da transitividade. No caso, você nem deveria rodar, porque o princípio da transitividade é o seguinte: você tem que saber, você tem que garantir que o que você está comparando é igual, senão você realmente está comparando laranja com maçã. Então, e isso é feito antes, é de forma qualitativa. Então, quando a gente faz aquela tabela dos estudos, característica dos estudos incluídos, ali você tem que identificar se, por exemplo, o placebo é diferente nos dois grupos. Então, teoricamente, você não poderia nem rodar, porque fere o princípio de transitividade. Ô Firmina, só acrescentando aqui, eu sei que a gente fica doido para entender estatística, né? E se a gente primeiro preocupar em responder a pergunta que a gente quer, a estatística ela fica fácil. Nunca a gente deve fazer o contrário. Por isso que às vezes a gente fica desesperado com estatística. Não deveria ser assim. Então, basicamente, aqui a pergunta que a gente quer responder é qual que é a melhor intervenção, seja para fibromialgia, em algum desfecho. Qual que é a melhor intervenção ali? Aí, para você fazer isso, no seu protocolo, você tem que respeitar a transitividade que a Bianca está falando. Então, você vai ter que determinar muito claramente os seus nós.
que são as intervenções de interesse. E aí tem que tomar cuidado, igual você está falando, porque às vezes o pessoal fala usual care, vou dar o exemplo do usual care de novo aqui. Usual care é um mundo. Tem gente que faz como usual care terapia manual, tem gente que faz exercício, tem gente que faz o medicamento. Então, vamos supor que você está querendo comparar tudo com tudo, e aí um lá jogou como usual care exercício, e um nó seu de interesse é exercício. Então, quando você pega lá e junta, né, no usual care como seu controle, você não vai respeitar o princípio da transitividade, porque você vai estar comparando exercício com exercício no final das contas. Então, você tem que ter muito claramente os nós, e aí toma cuidado com como os artigos originais definem os estudos. Você tem que ter claramente a descrição das intervenções, e se não estiver bem descrito, entrar em contato com os autores para você esclarecer a informação, para não ocorrer de problema de transitividade. Então, às vezes, é melhor você definir bem bonitinho os nós para você não ter esse problema. Tudo bem, Firmino? Tá certo. E isso tem que ser feito a nível de protocolo, porque se você faz a posteriori, depois você já rodou, não deu, aí você fica meio que brincando ali com os nós, e isso aí é o phishing. Você lembra que a gente comentou do phishing? Você fica brincando com os dados até dar resultado, né? Isso não é correto. Tá. E aí, para concluir essa segunda parte, apenas redes conectadas permite a network meta-análise completa, sendo as redes com loops ideais para avaliar coerência e robustez dos resultados. Pode falar. Oi, Bianca, tudo bem? Eu vou falar uma palavra, mas eu não sei se está certo ou errado. Aí você pode me falar se estiver errado. É um estudo que serve para correlacionar ou nem sempre? Correlacionado em qual sentido? Porque a network meta-análise ela é feita realmente para ver a melhor eficácia de intervenção. Em qual sentido Sim. você está falando de correlação? Por exemplo, de correlação entre os estudos, sabe? Sim, não. A gente tem, que eu vou mostrar um pouco mais à frente para você, a questão da League Table, que aí faz, por mais que você não tenha uma comparação direta entre dois estudos, entre duas terapêuticas, desculpa, você consegue fazer indiretamente essa comparação. Eu acho que é nesse sentido que você está falando de correlação. Isso. É isso que eu entendi. Pronto. Ah, beleza. Só para me guiar aqui, beleza. Só um pouco de cuidado no termo de correlação, que aí a gente pode entrar em outra seara de tipo de estudo. Realmente é uma comparação indireta, eu acredito que seja mais tranquilo, mais ótima pergunta, viu? E aí, como eu falei anteriormente para vocês, a Network Meta-Análise, ela combina evidência direta e evidência indireta. Mas como é que isso acontece, né? Como é que o software entende essas estimativas, diretas e indiretas? Como eu falei anteriormente, existe um tipo de rede que nos permite fazer a síntese mista, que é, de fato, pegar uma fonte de uma informação indireta para uma informação direta. E como é que o software faz isso? Através de média ponderada. E aí, para explicar para vocês, para ficar um pouco mais claro o que seria essa média ponderada, eu trouxe uma analogia, que se não ficar claro, a gente tenta de uma outra forma. Imagina um cenário que a gente tem como objetivo avaliar, né, mensurar a temperatura exata de uma sala qualquer. Para isso, a gente vai utilizar dois instrumentos. O instrumento 1 vai ser um termômetro digital e o instrumento 2 será um termômetro analógico. Façam uma analogia que, no caso, que essa temperatura da sala, no caso, seria a estimativa de efeito das intervenções.
como, por exemplo, a estimativa de efeito da intervenção A versus C. E a fonte 1, que é a evidência direta, seria o termômetro digital. E a fonte 2, a evidência indireta, seria o termômetro analógico, certo? Então, digamos que o termômetro digital, ele é conhecido por ter alta tecnologia, extremamente confiável e preciso, e isso vai nos representar a evidência direta dos estudos. Então, a gente, olhando a seta aí que eu coloquei aí embaixo, é essa ligação aí. O termômetro digital, ele está representando essa comparação direta entre os dois estudos, entre as duas terapêuticas, desculpa, A e C. Perfeito? Por que que, por exemplo, tem uma baixa variância estatística? Como são estudos de comparação direta, teoricamente vamos dizer que eu esteja conduzindo um estudo e eu imagino que A é exercício e C é lista de espera. Eu, Bianca Martins, fui lá, fiz todos os critérios de elegibilidade com os meus participantes, eles entraram, eles foram randomizados. Então, teoricamente, a variância estatística dentro da minha amostra, ela é menor. Então, por isso que a comparação de A com C, teoricamente, existe uma baixa variância estatística. Existem outras razões, mas eu acho que essa é a forma mais fácil de entender, essa baixa variância estatística, consequentemente, um intervalo de confiança estreito e uma alta precisão. Agora, a gente vai fazer a analogia com relação à evidência indireta. Então, digamos que o aparelho antigo, que é funcional, mas ele é menos confiável, seja a nossa evidência indireta. Ou seja, para eu saber a comparação, a estimativa de efeito de A com C, eu vou fazer um caminho do C para o B, do B para o A, porque a gente está utilizando o B como ponte, uma evidência indireta. Aí, no caso, vamos dizer que eu, com o meu estudo de A com C, de exercício e lista de espera, vou comparar com um estudo produzido pelo Vinícius, que está analisando lista de espera e terapia manual. Então, vou fazer uma evidência indireta desse cálculo. Então, digamos que, obviamente, a gente tem que ter muito cuidado para a gente comparar realmente maçã com maçã, laranja com laranja. Mas perceba que, por mais que sejam parecidos, eles são um pouco mais diferentes, porque o público do Vinícius pode ser que o IMC deles seja mais baixo, ou pode falar. Ai, desculpa, Bianca, eu tô te interrompendo. Pode falar. Não, mas eu acho. Prefiro. Então tá. É porque eu acho que um exemplo legal do uso de média ponderal é quando a gente faz análise tanto de estudo econômico, quando a gente também entra em estudos do IBGE, porque as populações são muito diferentes, né? Então, assim, eu acho que isso é importante entender. Até na meta-análise também a gente consegue fazer esse uso aí. É muito importante, porque as populações são diferentes. É tipo isso, né? Exatamente, porque a gente vai dar pesos diferentes. Eu prefiro que falem, porque eu estou sozinha aqui, eu fico olhando. Eu também, eu tenho essa mesma agonia que você. Eu sei o que você está passando. Enfim. E aí, no termômetro digital, por exemplo, ele nos deu o resultado de 10 graus Celsius, com intervalo de confiança estreito de 9,5 a 10,5. Lembrando que isso aqui representa a nossa estimativa direta. É a primeira fonte. Como eu falei anteriormente, teoricamente, a variância estatística é menor, porque eu fiz todos os critérios de elegibilidade, minha amostra passou por todo o processo de randomização e, teoricamente, a variância ela é menor e, teoricamente, a precisão também ela é mais alta, que são inversamente proporcionais, tá? Em contrapartida, nós temos a evidência indireta. Nesse caso, a evidência indireta nos reportou que o seguinte: a temperatura da sala é de 12 graus Celsius, com intervalo de confiança um pouco mais largo, de 8 a 16 graus Celsius.
A variância ela é mais alta, ou seja, a precisão, como são inversamente proporcionais, acaba que é mais baixa. E agora a gente tem duas estimativas de efeito, né? O termômetro digital com 10 e o termômetro analógico com 12. O que acontece? Como é que a gente vai combinar esses valores para a gente tentar achar uma estimativa mais verdadeira possível? O software, propriamente, ele já faz o que a gente chama de média ponderada, que é o seguinte, é você dar mais peso para aquela informação que ela é mais confiável. Então, como a gente viu anteriormente, a evidência direta que tem uma alta precisão, teoricamente, o peso dela vai ser maior. Então, eu estipulei aqui um valor aleatório, tá? Só para a gente deixar mais claro. Então, a evidência direta de alta precisão recebe um peso muito grande na média, por exemplo, 90% do peso total. Em contrapartida, a evidência indireta, com precisão mais baixa, recebe um peso muito pequeno, ou menor, né? Apenas de 10% no total. Porque não seria justo, de fato, a gente só somar os dois valores e dividir por 2. Por exemplo, 10 mais 12 dividido por 2, que dá 11 graus. Não é dessa forma que é feita. Pode falar. Bianca, mais uma vez, nesse caso, por exemplo, o peso que vai se dar para cada uma das evidências deve se basear em algum suporte teórico? Tem que ter uma fundamentação teórica? Na verdade, o peso normalmente está relacionado com, por exemplo, tamanho amostral. Então, se a gente tem um tamanho amostral, obviamente passando por todo o processo de cálculo amostral, enfim, você vê que aquela quantidade de pessoas atribuídas, elas te geram um poder estatístico, normalmente está relacionada ao tamanho amostral de fato. Tanto é que quando a gente vai olhar lá no Forest Plot, que tem um intervalo de confiança muito grande, normalmente está relacionado a estudo pequeno, né, com a amostra pequena. Então, esse eu acredito que seja o principal ponto para você analisar esse peso dado, tanto na evidência direta quanto na evidência indireta. Se o professor Vinícius quiser complementar com alguma coisa. Não, tudo certo, tudo certo. Tá. Mas esse número aqui em específico, Firmino, eu coloquei aleatório, tá? Não foi baseado em nada, em referência, não. Pode falar aqui. Tô gostando agora. Eu ia perguntar sobre isso, porque os pontos, eles se referem ao tamanho da amostra, né? Eu ia perguntar se depois, em alguma análise, equilibra esse tamanho amostral. Então, nesse momento aqui. Exatamente. Entendi, obrigada. Perfeito. Obrigada pela participação, galera. Pronto. Aí, obviamente, isso aqui o software faz pra gente, tá? Mas eu queria só, de forma didática, para a gente entender através da forma. Então, aplicando os valores, a estimativa final vai ser dada pela estimativa direta, que no caso, nós assumimos que foi 10 graus Celsius a partir do termômetro digital, versus o peso que a gente colocou, no meu caso, eu escolhi botar 90, mas foi aleatório, mais o 12 da estimativa indireta, que foi advinda do termômetro analógico, versus 10, que foi o peso também aleatório que eu coloquei. Coloca isso na fórmula e a gente tem como resultado a estimativa final de 10,2 graus Celsius. Aí, como é que a gente interpreta isso, né? A estimativa final é muito mais próxima da evidência direta, que foi, no caso, 10 graus, do que a indireta, 12 graus, refletindo a maior confiança na fonte mais precisa. É isso que o software faz. Então, só para dar um apanhado geral, o que a gente tem? A Network Meta-Analysis, ela recolhe toda a evidência disponível, seja de forma direta, ou seja, de forma indireta na rede. Ela avalia a precisão de cada fonte, calcula a variância e determina os pesos apropriados. Por fim, combina de forma ponderada.
produz a estimativa mais confiável do efeito verdadeiro. Lembra daquele primeiro conceito que eu dei sobre network meta-análise? Agora aqui a gente vai só aprofundar um pouquinho, tá? A network meta-análise é um método estatístico sofisticado para sintetizar simultaneamente evidências diretas e indiretas para todas as intervenções concorrentes em uma única análise integrada. Então aqui a gente já tem um conceito mais completo, assim. E aí é isso através das estimativas relativas completas, que de fato é as comparações diretas e indiretas, e também vai gerar os rankings probabilísticos, que nada mais é do que gerar uma hierarquia de eficácia baseada em toda a evidência disponível na rede, que aí é a curva de Shukra, que eu vou falar mais um pouco à frente com vocês. Pode falar. Quanto tempo demora para você fazer isso, Bianca? Pelo amor de Deus. Muitos anos. Porque só de você vir falar, já estou desesperada que eu fiz uma revisão, demorou tanto, imagina isso aí. Cristo, Pai. O professor Vinícius Pardo está me dando minhas contas já. É complexo, porque... E olha, vou te falar que a gente, no planejamento, a gente discutiu tudo, a gente achou, tá perfeito o protocolo, publicamos o protocolo em revista de impacto, fizemos uma primeira versão da network, e aí quando a gente foi discutir os resultados, a gente viu problemas. Transitividade, a gente tinha cercado o problema, só que a gente começou a ver outros problemas, por exemplo, de variabilidade. Quando, por exemplo, as comparações são muitas comparações indiretas, quer dizer que não fechou a rede direito. E aí, quando existe muita variabilidade, né, e aí isso não é bom. O correto é não fazer network meta-análise. Quando você... Se um ponto der errado, acabou, né, Vini? Depende, assim, igual aquele da estrela lá, né? A estrela é lindo, né? Mas para network meta-análise é desesperador, que aí não dá para fazer a network, você vai ter que fazer, vai reportar, né? Que apesar da possibilidade, não teve como, e aí reporta como uma meta-análise normal, né? E aí, assim, quando você vai fazer a network meta-análise, vamos supor que você pegue 2 desfechos, 2 time points aí, curto prazo e longo prazo. Então, talvez você vai conseguir fechar a rede e fazer para o curto prazo para um desfecho, para o outro desfecho, para o médio, para o longo prazo e para o curto prazo, você não consegue fechar a rede. Então, você vai falar, olha, a gente só conseguiu, os princípios aí foram ok para essa situação. Os outros, como não afetou, né, não foram... não atendeu os princípios, então a gente reporta como uma meta-análise normal. Pode falar. E a mesmo perguntar aqui para o Vinícius, fazendo ponte com as primeiras aulas, faria algum sentido, por exemplo, se nós temos uma revisão sistemática que foi feita e usou-se a network meta-análise, só que depois percebemos que já passa muito tempo e houve novas evidências. Fazer uma outra revisão sistemática que não envolva a network meta-análise, isso não ia reduzir o peso do estudo? Se já fez network meta-análise, a primeira coisa que você tem que saber é se a network foi bem feita, Firmino. Tem muita network que deveria ser retratada, removida, entendeu? A primeira coisa é essa. Então, você tem que ver muito na metodologia, como foi feito. E aí, para você refazer, atualizar, você teria que ver se questão do rigor metodológico, né, da limitação anterior, e se houve novos estudos que mudavam estimativas, como na meta-análise tradicional. Tá? É isso. Você poderia vender o peixe, né, na introdução, de realmente fazer uma atualização dos dados. Ou fazer de outras intervenções para outros time points, depende da sua pergunta. A beleza da network meta-análise é porque, através das comparações indiretas, muitas vezes você vai aumentar o seu N, então dá estimativas até mais precisas, quando possível,
você compara tudo com tudo, não é só uma coisa com a outra, você compara tudo. E, além disso, você consegue montar o ranking de probabilidade ali, então é interessante, né? Mas é difícil de fazer, tá? Tá. E aí, pegando a deixa, agora a gente vai falar sobre os pressupostos críticos da Network Meta-Análise. Lembrando que a validade completa da meta-análise em rede depende inteiramente desses dois pressupostos fundamentais, que a gente já comentou anteriormente também, que é a transitividade e a coerência. Então, eu gosto sempre de trazer o conceito inicial e depois a gente vai deixando mais mastigável, né? Então, o conceito clínico fundamental, como definição. A evidência indireta, no caso ABC, é um estimador válido e não enviesado para o efeito que seria observado na evidência direta. Então, mais uma vez, a evidência indireta ABC é um estimador válido e não enviesado para o efeito que seria observado na evidência direta de AC. Então, deixando mais prático o significado disso, né? Os estudos, por exemplo, A versus B e B versus C, precisam ser suficientemente similares em todas as características modificadoras do efeito do tratamento. Precisam ser iguais? Não, mas precisa ser, no mínimo, comparáveis. Então, a gente, por exemplo, a gente vê isso através do PIC, por exemplo. A gente pode aplicar o PIC numa comparação de um estudo, ver a população, essa população, essa intervenção, esse comparador, esse outcome, são similares? Ok. Então, a gente realmente pode comparar. Bianca, só para deixar claro aqui, pra vocês terem ideia, pessoal, no da fibra, a gente deixou o pico bonitinho, nódulo bonitinho, tal, rodou, aí foi, nossa, tá dando esquisito, deu uma bizarrice. Quando a gente foi ver no princípio da transitividade lá, tem heterogeneidade, por exemplo, idade, às vezes você está comparando criança com idoso, ou um estudo que usou um instrumento com outro completamente diferente, ou a intervenção tinha uma dosagem completamente diferente, ou risco de viés, um estudo tem um risco de viés bizarro. Então, você vai ter que ver isso para ver se tem similaridade, né? Essa questão aí. Desculpa, Bianquinha. Não, tá tranquilo. Então, a gente tem o pressuposto 1 é transitividade, tá, da network. Porém, quando a gente tem a violação desse pressuposto, é o que a gente chama de intransitividade. Por exemplo, estudos A versus B recrutam pacientes crônicos, enquanto B versus C recrutam pacientes agudos. Percebam que o B é um elo comum entre eles, né? Vamos dizer que seja qualquer que seja eletroterapia. Porém, o P da população, da sua amostra, é diferente. O primeiro são pacientes crônicos, o segundo, pacientes agudos. E o que isso nos dá? O que isso nos diz, né? Que a comparação indireta não é clinicamente válida. Então, a gente realmente não pode comparar esses dois, por mais que a terapêutica seja igual. E como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso de forma qualitativa. Então, por exemplo, a boa definição dos nós é você realmente olhar artigo por artigo, saber o que eles estão comparando, com quem eles estão comparando, como estão comparando. Então, a gente tem que definir isso direitinho. E um outro ponto, como eu falei anteriormente, é feito de forma qualitativa, ou seja, não há teste estatístico para transitividade, para comparar, para avaliar a transitividade. E aqui é um exemplo só que eu trouxe anteriormente. Lembra quando eu quis saber qual era o melhor time, se era A ou se era C? Só que eles nunca tinham jogado entre si, mas tinham jogado contra B? E aí a gente conseguiu, pela lógica, descobrir que o A era teoricamente melhor do que o C. Porém, imagine só o seguinte cenário. Vamos dizer que o time B, no dia em que ele jogou contra o time A, ele jogou desfalcado, ele jogou com reservas, ele jogou fora de casa, enfim, nesse cenário. Agora, imagine só que no dia que ele venceu o time C, ele jogou com os titulares, eles jogaram
dentro de casa, enfim, percebam que, por mais que seja o mesmo time, né, no caso a gente faz analogia com uma terapêutica, por mais que seja a mesma terapêutica, mas são, por exemplo, doses diferentes, então isso não pode ser comparado. Então, isso fere o princípio da transitividade, que é o famoso, a gente tem que comparar maçã com maçã, laranja com laranja. Se feriu o princípio da transitividade, você está comparando maçã com laranja, o que não é válido para a gente, tá? E aí, como o professor falou mais anteriormente, existem diferentes fatores que podem invalidar, né? Podem invalidar a nossa transitividade, gerando a intransitividade. O que a gente mais pensa logo de cabeça são as características do paciente, né? Por exemplo, diferença em gravidade da doença, então, como um exemplo anterior, pegar pacientes agudos contra pacientes crônicos, a idade influencia, a presença ou não de comorbidade, os critérios diagnósticos são importantes, então, definir no protocolo, né? Mas outros fatores também podem influenciar, por exemplo, as características da intervenção. Então, com o fármaco, como exemplo, a gente vê que é o mesmo fármaco, só que em um estudo ele comparou com 50 miligramas e no outro estudo ele comparou com 100 miligramas. Apesar de ser o mesmo fármaco, são doses diferentes e acaba que isso pode invalidar aquele estudo, né? Aquela comparação. E aí, outros exemplos, como o professor Vinícius também falou, que é o comparador, o placebo. A gente precisa saber o que eles consideram o grupo controle e o gel-quel, o que é placebo para eles, porque muitas vezes eles podem identificar que o placebo é deixar a pessoa fazer os exercícios que ela já faz, enquanto o outro tem que ser inerte, ou seja, não fazer nada. Uns podem dizer que tem que parar de tomar medicação, o outro, a medicação de resgate, ela é permitida. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Outro ponto também são os desfechos e o contexto. Então, diferenças sistemáticas no tempo de acompanhamento. Vamos dizer que a gente pegou a terapêutica, que ela foi avaliada no estudo durante 8 semanas. Aí a gente está pegando esse dado de 8 semanas e comparando com outro dado advindo de outro estudo que avaliou essa mesma intervenção com a duração de 6 meses. Talvez aí a gente está enviesando, ou talvez a gente está ferindo realmente o princípio da intransitividade. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia só dividir em time points, né, como a gente faz curto e longo, mas, enfim, só para deixar contextualizado essa parte, que a intransitividade ela pode ir além das características do paciente. E quais são as estratégias que a gente tem para abordar a intransitividade? Como a gente falou anteriormente, como minha avó falava, o ideal é prevenir do que remediar, né? Então, o protocolo é o coração, de fato, de qualquer estudo. Então, tendo um protocolo bom, protocolo bem pensado, enfim, isso te gera muito menos problemas lá na frente. Sempre gera, mas tem a probabilidade de ter um menor efeito de confusão, enfim. Né? E isso a gente tem algumas estratégias, como por exemplo a PICO. Aqui é uma linha tênue de saber o que abranger, né? O que ser sensível e o que ser específico. Isso aqui tem que se pensar muito, enfim, porque vai que você abrange muito, né? Faz uma busca muito sensível, por exemplo, e aí acaba pegando coisa que não tem necessidade, ou acaba que você faz tão específico que deixa coisa de fora. Então, é a linha tênue que você precisa realmente definir, pensar. Então, é algo que você precisa, demanda tempo. Fazer protocolo demanda tempo. Mas Bianca, e assim, deixar claro, né? Deixar o mais correto possível, mexer o mínimo possível nos nós e nos critérios, tudo bonitinho. Porque isso aí, quando você está mexendo a posteriori, é viés, né? Mas na network, muitas vezes você tem que fazer. E aí você vai reportar isso na limitação, na discussão lá, o que você mexeu em relação ao protocolo, deixando claro, transparente o que foi feito e explicar o porquê que foi feito, né? Para ajustar essas questões aí, né, da transitividade. E aí, existem abordagens, né, como eu falei anteriormente, da prevenção no design. A gente tem que ver a questão da análise qualitativa, analisar
se o que está sendo comparado eles são realmente similares e podem ser comparados ou não. Então, tem a parte dos nós bem definido, tem a parte da tabela de caracterização dos estudos incluídos, que aí você realmente tem que dizer o que está fazendo em cada estudo, e aí você consegue realmente perceber se aquilo é similar ou não é similar. Tem uma outra estratégia que a gente pode fazer, por exemplo, é quebrar o nó. No caso, você viu que existem uma quantidade de estudo que fez as comparações com medicação com 50 miligramas e com 100, você não junta tudo, você divide. Então, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, principalmente essas 3 primeiras, para a gente não tentar chegar na parte da meta-regressão, enfim, que isso já gera mais viés para a gente. Então, o ponto crucial é que a avaliação da transitividade é qualitativa e precede a modelagem estatística. O teste de incoerência posterior verifica se a suposição de transitividade se confirma nos dados. Então, abandonou um pouquinho, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, basicamente, a gente já começa a introduzir o segundo pressuposto da networking, que, no caso, é a coerência. O que a gente tem, né, de conceito mais didático? Que a coerência nada mais é do que a manifestação estatística da transitividade. Definição: concordância numérica entre a estimativa de efeito diretas e indiretas. E quando a gente fere o pressuposto da coerência, a gente tem o que a gente chama de incoerência, que é o quê? A incoerência ocorre quando a evidência direta, por exemplo, A versus C, e a indireta, o caminho A, B, C, produzem resultados estatisticamente diferentes. Lembrando, enquanto a intransitividade representa uma falha clínica conceitual de forma qualitativa, a incoerência é sua manifestação estatística. Então, aqui a gente já está falando de uma análise quantitativa, tá? E o que ela sinaliza, né, para a gente? Que a rede ela precisa de investigação cuidadosa antes de interpretar os resultados. Então, para ficar mais claro, né, a incoerência ocorre quando? Quando a evidência direta, por exemplo, diz que o tratamento A é muito melhor, enquanto que a evidência indireta nos diz o seguinte: o tratamento A é igual. Está vendo que há uma incoerência nos dados? Aí isso é uma violação do pressuposto de coerência. E quais são as principais causas de incoerência? A principal causa de incoerência, de fato, é a intransitividade. Porque você está comparando coisas que não são iguais. Então, você não compara. Isso vai te gerar a inconsistência, a incoerência. Uma outra causa da incoerência poderia ser o acaso. Então, um exemplo, né? Nós temos 10 estudos que compararam A com B, mais 10 estudos que compararam B com C, versus apenas um estudo pequeno que comparou A com C, sendo que esse resultado foi extremamente por acaso. Pode ter tido qualquer tipo de erro, né, dentro desse estudo pequeno, risco de viés. Por isso também que é importante vocês avaliarem essas outras questões, né, risco de viés, enfim. Mas, basicamente, a causa da incoerência são essas duas principais, intransitividade e o acaso estatístico. Como é que a gente, de fato, detecta se na nossa rede tem uma violação da coerência, por exemplo? Existem alguns métodos, por exemplo, inspeção visual, testes globais, testes locais, mas o nosso padrão ouro é essa node splitting, que é basicamente a quebra. Como é que ele faz isso, né? Ele vai calcular A versus C, usando apenas estudos diretos versus toda a rede indireta. Quando ele fizer isso, ele vai nos dar um valor de P, tá? E esse valor de P, se ele for menor que 0,1, isso vai nos dizer que tem uma discrepância significativa. Então, um exemplo aqui de uma saída de um software. A gente vai lá e vê, por exemplo, aqui nós temos a comparação direta e indireta. Percebam que elas são diferentes, mas, obviamente, isso é normal de acontecer, né? Mas elas estão indo para a mesma direção, então não são muito diferentes umas das outras. Aí, quando a gente vai avaliar o valor de P, percebam que o valor de P, no caso, é 0,2509. Isso aí é acima de 0,1. Ou seja, nessa comparação,
a gente não teve violação do pressuposto de coerência na Network Meta-Analysis. Pessoal, é isso aí mesmo, Bianquinha. Só para deixar claro aqui, é uma análise estatística, né? A probabilidade de uma coisa ser diferente da outra. Se for diferente da outra, quer dizer que danou-se, tem incoerência. Aí, no caso aí, usa o valor de P menor que 0,1, não é 0,05, usou aí, né? Então, é só para deixar claro, é um teste de probabilidade, tá? Desculpa, professor. Não, 0,1. E agora a gente vai para a parte final da aula, que a gente vai falar um pouco sobre a interpretação dos resultados de uma Network Meta-Análise. Quando a gente coloca as informações lá no software, ele roda e traz várias estruturas para a gente, tá? Várias análises e várias estruturas. Mas hoje eu vou focar em duas com vocês, que são League Table e o Sucra. Por quê? Porque elas são os principais resultados, assim, para você interpretar de fato uma Network Meta-Análise. A League Table é aquela que vai apresentar os dados de comparações indiretas e indiretas. E o Sucra, que eu falei mais anteriormente, ele vai resumir em um ranking os tratamentos. Então, começando aqui pela League Table. Eu trouxe essa League Table, que ela é mais didática, só para a gente entender no início, e depois eu vou trazer uma de um artigo real, que aí ela é mais um pouco mais complicada não, mas assusta um pouco, mas essa daqui é só para a gente ter a primeira impressão. O que acontece? É uma tabela mesmo, de fato, e aí nessas cores azuis, normalmente a gente tem as intervenções, no caso, placebo P, intervenção Q, intervenção R, S e T. Nessa área amarela, a gente tem que é algum desfecho. No caso, eu vou usar para exemplificar a eficácia de intervenção. E nessa área verde, a gente tem outro desfecho, que no caso eu vou utilizar a aceitabilidade. Aí o que acontece? Como é que eu vou ler, né, essa tabela? É parecido com o que a gente brincava na infância de batalha naval. Então, é de fato pegar a interseção entre coluna e linha. Então, exemplificando, se eu quisesse saber a comparação do placebo com a intervenção Q, então eu ia lá e fazia a interseção. Então, é aí que a gente vai encontrar a comparação dessas duas intervenções. E assim acontece em toda a tabela. O que é que normalmente tem numa célula da League Table, né? Essa daqui, como foi só exemplo, só trouxe dessa forma, né? Mas depois eu vou mostrar uma que realmente traz esses três fatores. Normalmente traz estimativa de efeito, intervalo de 95% e a certeza de evidência. São as três informações. Pode ser que você encontre uma League Table que não traz a certeza de evidência. Pode ser, mas teoricamente era para ser trazido, tá? Então, nessa estimativa de efeito, depende muito do estudo, né, e dos pesquisadores, como é que eles estão reportando. Então, você pode encontrar odds ratio, mean difference ou risco relativo. O intervalo de 95% também vai depender de qual modelo os pesquisadores eles utilizaram. E aqui a gente é um pouco mais complexo, eu não vou entrar nessa parte, mas existem dois modelos que a gente chama, duas abordagens, que é o modelo frequentista e o modelo Bayesiana, mas para a gente, normalmente, a gente usa o Bayesiana, de fato, que aqui, no caso, a gente não fala de intervalo de confiança, quando a gente utiliza esse modelo, a gente fala de intervalo de credibilidade, porque é de fato falando sobre inferências, então, credibilidade. E uma terceira informação, que está normalmente na anatomia da célula da League Table, é a certeza de evidência. E isso acontece através da grade ou do cinema, que são, basicamente, eles são bastante parecidos, de fato, né? Os dois mensuram a mesma coisa, que é a qualidade e a certeza de evidência, mas tem pesquisadores que preferem uns, tem pesquisadores que preferem o outro. No nosso caso, a gente está utilizando o cinema. Né? Eu, particularmente, eu achei um pouco mais completo, assim, o cinema. E aqui a gente volta para aquela primeira rede que eu mostrei para vocês,
tá? E eu quero só que vocês foquem nessas duas comparações aqui, ó. Percebam que é uma rede que tem loops, ou seja, são comparações diretas e indiretas, mas se você for analisar a citalopram e o bumeprino, enfim, eles não têm nenhum estudo de comparação direta, ou seja, a comparação que acontece entre esses dois fármacos são de formas indiretas. E aí você olha aqui, essa daqui é uma league table real, mas segue o mesmo princípio daquela mais didática, tá? São 21 fármacos antidepressivos nessa linha em azul, e nós temos na parte, nessa área de cinza, no caso aí em cima, ó, vocês podem ver a legenda, é relacionado ao desfecho de eficácia. Já essa parte rosa é o desfecho de aceitabilidade. Percebam que, como eu falei anteriormente, o citalopram e o bumeprino, eles não são comparados diretamente, porém eles aparecem aqui, aquela parte vermelhinha ali que está sinalizada. Ou seja, esse dado aqui realmente é advindo de estimativas de efeitos indiretas. Então, por exemplo, aqui eles utilizaram a rede, não sei, por exemplo, o placebo, que os dois se ligam ao placebo para gerar uma estimativa indireta. Mas percebam que eles se ligam em vários, né? Então, só exemplifiquei do placebo, porque é o que está mais próximo aqui deles, mais possível de ver, mas percebam que eles conseguem fazer ligações indiretas com várias outras terapêuticas. E uma outra informação dessa tabela, que é importante, são os valores em negrito, né? Normalmente, os valores em negritos significam o quê? Que aí houve uma diferença significativa. Então, apesar a tabela estar bem ruim, eu entendo que a visualização está ruim, apesar de eu ter tentado passar pelo Gimping para melhorar a qualidade, mas infelizmente não deu certo, então eu fui para a ampliação. Então, eu peguei a informação contida, por exemplo, na comparação entre fluoxetina e esse citalopram, que é esse ESI e o flu, né? Expandi, e o que ele trouxe? Me trouxe de resultado. Está em negrito, ou seja, houve uma diferença significativa. E aí, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, a gente sempre tem que saber e ler o que está na legenda da figura. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como a gente está na área de eficácia, a gente vai lá naquela parte da área de eficácia, e a gente viu que, para eficácia, a odds ratios superiores a 1 favorecem o tratamento da coluna. Ou seja, está dizendo que, por exemplo, entre escitalopram e fluoxetina, a escitalopram é melhor do que a fluoxetina em 1,34. E o intervalo, está vendo que o intervalo ele não é menor do que 1, não passa pelo 1, por isso que ele é significativo. Se vocês forem ver em outras comparações, por exemplo, essa do lado aí, que é 1,14, e o intervalo de credibilidade passa pelo 1, né? Ele não é significativo. São maneiras diferentes, como eu falei anteriormente, se a pessoa usa, se o pesquisador usa mean difference ou odds ratio, no caso é odds ratio, por isso que a comparação é contra 1, né? A referência é 1. E uma outra informação é que, nesse caso, por exemplo, eles trazem esse asteriscozinho. O que seria esse asteriscozinho? Nada mais, nada menos do que, no caso deles, eles utilizaram a grade. E o que é que significa? Aí a gente olha na legenda para saber o que é que significa o asterisco. Então, o asterisco, nesse caso, significa a qualidade de evidência moderada. Aí, agora a gente tem um exemplo de aceitabilidade. Percebam que aqui agora ele não pode, está escrito na legenda, não pode cruzar o 1, né? Para cima, acima de 1. E aqui realmente não cruzou, foi de 0,44 a 0,90, e isso indica que foi estatisticamente diferente. Aí lembrando que a referência é o quê? É a terapêutica em coluna. Então, no caso, esse REBO, que é a terapêutica, vejam que está ligando fluoxetina e REBO, né? Batalha naval, gente.
Então, se na legenda está descrito que essa mudança, essa diferença estatística, ela favorece a conduta que está em coluna, o que a gente pode inferir disso, né? Que o Rebu, ele foi mais aceitável do que a fluoxetina em 0,63. Aí percebam que aqui, ó, tem um outro símbolozinho aqui, que é uma espada de cabeça para baixo, né? E o que é que significa isso quando fala da grade, né? Nesse caso, indica que essa evidência, a qualidade dessa evidência, ela é baixa. É assim que a gente lê uma league table. Agora a gente vai para a segunda formação, né? Segunda estrutura, que aqui é o sucra, tá? Primeira informação que eu quero que vocês peguem é que o sucra, ele vai identificar, teoricamente, qual tratamento tem a maior chance de ser melhor de todos que foram comparados. Ponto. Essa é a primeira informação que eu quero que vocês fixem na cabeça. Qual tratamento tem a maior chance de ser o melhor de todos? A segunda informação que eu quero que vocês adquiram é que quanto maior a porcentagem, maior a chance de aquele tratamento estar no topo do ranking, ser mais eficaz ou seguro. Ou seja, quanto maior, melhor em relação àqueles que ele foi comparado. Ponto. Aí a gente chega nessa imagem aqui. Percebam que não há uma linha tracejada, mas a gente consegue ter um percurso, né, comparando o Pilates até o Control. E como é que a gente interpreta isso? A gente vê que no eixo X a gente tem um ranqueamento. Esse ranqueamento vai de 1 a 9, por quê? Porque são 9 terapêuticas. Se fossem 10, 11, 12, aí iam ser de acordo com a quantidade realmente de comparadores. Nesse caso são 9, tem até o 9. Quando a gente vai para a linha Y, no caso do eixo Y, a gente vê que varia de 0 a 100. Por quê? Porque o sucra ele é reportado nessa porcentagem, nesse intervalo de porcentagem, que é de 0 a 100. E o que a gente viu? Que quanto mais alto, melhor, né? Tem a maior probabilidade de aquela terapêutica ser melhor em comparação com os outros. Então, nesse caso em específico, esse artigo é o artigo que o professor Vinícius falou anteriormente, que tomou realmente... falaram muito mal deles, né? Por conta da estatística que foi feita, enfim. E ele está mostrando que o Pilates ele é o melhor em comparação a essas terapêuticas. Aí, por que a gente chama de curva acumulativa, né? Nada mais é do que, por exemplo, o espaço entre o eixo X até o Pilates, percebam que é bem maior do que, por exemplo, o aeróbico, no 8º local. Então, a curva acumulativa é referente a isso, no sucra, né? Quanto maior a área você tiver, basicamente é isso. E aí vocês podem reportar o sucra daquela forma ou de forma de porcentagem, mas obedecendo o mesmo princípio, quanto mais próximo de 100, ela teoricamente tem a tendência de ser melhor entre as comparações, nesse caso aqui o X, 75%, então teoricamente ele é melhor do que as outras comparações. Só que a gente tem que ter cuidado com a interpretação do sucra, por quê? O sucra, ele informa a probabilidade do ranking, mas não informa a magnitude da diferença entre os tratamentos. E essa distinção, ela é super importante, principalmente quando a gente fala de interpretação. Por exemplo, para deixar claro, né? Eu vou fazer uma analogia da corrida de 100 metros. Digamos que eu tenho 3 atletas A, B e C. O atleta A, o tempo dele em uma corrida de 100 metros foi 9,80. O sucra dele deu 99. O atleta B, o tempo dele foi 10,5. O sucra dele foi 50. O atleta C, o tempo foi de 11,2. O sucra de 1%. Através do sucra, a gente pode identificar que, teoricamente, o atleta A ele foi melhor do que os outros dois. Aí aqui, o sucra ele reflete uma diferença clinicamente importante.
Porém, se a gente for em outro exemplo qualquer, por exemplo, eu tenho outros 3 atletas. O atleta A fez o tempo de 10,1, o Sucra dele deu 99. O atleta B fez em 10,2, o Sucra deu 98. O atleta C fez em 10,3, o Sucra foi 97. Vejam que a magnitude ela é mínima em comparação com o outro, é de 0,01. Então, realmente, a gente tende a interpretar que o atleta A ele é realmente muito melhor e isso é estatisticamente, clinicamente relevante. Então, a gente não pode olhar só para o Sucra, porque se você olhar só para o Sucra nesse exemplo, você vai dizer, não, o A é muito melhor, mas isso é clinicamente relevante ou não, né? Isso eu estou fazendo analogia da corrida, mas pensem nisso como intervenções, tá? Levem para a área da saúde. Então, a regra de ouro para a interpretação de uma network meta-análise dá principais nesses 3 passos, tá? Primeira parte é você consultar o Sucra. Use o Sucra como guia inicial para identificar quais tratamentos têm melhor ranking. Depois disso, vá até a League Table, que é aquela tabela grandona. Examine a comparação direta na League Table para ver a estimativa de efeito e o intervalo. E eu também incluiria também a qualidade da evidência, né? O terceiro ponto, avalie a magnitude, determine se a diferença é estatisticamente significativa e clinicamente relevante. A gente faz muito isso, por exemplo, para dor lombar. A gente vê que em adultos é clinicamente relevante uma diferença em uma escala de 0 a 10 de 2 pontos. Então, algo menor do que isso pode ser que não seja tão clinicamente relevante, né? E nunca interprete o Sucra isoladamente. Para finalizar, são as mensagens de casa. Primeiro ponto, a Network Meta-Análise ela serve para comparar múltiplas opções e criar rankings. Ela usa comparações indiretas para preencher as lacunas onde não existem estudos diretos. Ela só funciona se a rede for conectada e se respeitar a transitividade, estudos parecidos. E cuidado com o Sucra, ele mostra o ranking e não a magnitude do benefício. Eu sempre encerro minhas apresentações falando essa frase. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E eu agradeço muito pelo convite e a participação, enfim, de todos. Estou aberta, só não sei se eu tenho todo tempo, mas enfim. Muito obrigado pela apresentação, Bianquinha. Pessoal, alguma pergunta, assim, final para a Bianquinha? Bianca, parabéns, muito bacana, viu? A gente fica cheio de ideias e cheio de coisas, né, durante a apresentação. Vou olhar para vocês agora, para ainda, calma. Eu queria só te perguntar, Bianca, por exemplo, você comentou em vários momentos da gente prestar muita atenção, né, em tudo que foi descrito no protocolo, o que foi planejado, para a gente saber se respeitou ali também direitinho. Na parte, além de olhar essa parte da metodologia, na parte quando traz a apresentação dos resultados, tem algum ponto ali também que você acha que seria, assim, de suma importância de citar dessa forma, por exemplo, já está errado, ou, por exemplo, se falta essa apresentação, a gente já nem continua aquela análise dos resultados, porque para mim, quando você foi apresentando dos métodos, eu consegui pegar vários pontos que você foi falando, aí eu fiquei pensando também da parte dos resultados. Você tinha alguns pontos assim? Eu acredito que é a rede desconectada, acho que é o principal, assim, é invalida. Mas a consistência, você avalia lá a consistência, como aquela saída, né, do R que eu mostrei para vocês. Acho que são duas coisas importantes. São os dois princípios que eu acho que são os principais de você olhar realmente, a transitividade e a coerência. Dos resultados. Uma rede desconectada. E no final... Risco de viés também poderia ser, professor? No final ver resultados mágicos, que pode ser que um estudo totalmente enviesado pelo risco de viés ou muito heterogêneo, o camarada não fez uma análise crítica ali
prévia usando meta-análise tradicional ou a tabela, tal, porque essa parte inicial, quando você compara, faz as meta-análises, a tabela de características dos estudos, é você ver se tem alguma bizarrice, algum outlier, que a gente tem que tratar isso aí. Né? Então, você viu lá que não tá que está desconectada. O camarada fez a questão, né, da coerência lá, né? Aí fez, deu que é incoerente, já fica quase trucando. Aí você vê no final das contas lá que ele comparou laranja com maçã, nem perde seu tempo. É muito difícil ter networks boas hoje, tá? Essa aí que a Bianquinha falou é uma que foi publicada na revista Top, tem várias na BMJ, New England, e são péssimas. Obrigada, Bianca. Obrigada, Vinícius. Daí o jeito agora vai ser rodar network meta-análise desse recovery todo aí. Deixar o Vinícius doido. Só que aí você viu qual é o seu problema, é transitividade. Tô brincando, por isso que eu falei. E é difícil juntar tudo quando é uma intervenção só, imagina. Pessoal, então vamos parar. Eu vou parar a gravação por aqui, que acho que a Bianquinha tem horário também. Queria agradecer em nome de todo o grupo, tá, Bianquinha?